Fala, senhores. E aí, beleza? Então, tá bom. Não sei se vai ficar muito legal o áudio, mas porque tá chovendo. Chovendo não, tá diluviando hoje. Mas vamos lá. Aproveitando que tá caindo uma água legal, vamos falar sobre água. Importante, hein? A água no seu veículo, né? Líquido de arrefecimento, sistema de arrefecimento. O que é isso? Não sei, não faço ideia, nunca ouvi falar. Muito bem, você faltou nessa aula da autoescola de mecânica básica. É isso aí, mas você vai aprender agora. Líquido de arrefecimento, sistema de arrefecimento. Vamos lá, sistema de arrefecimento é o sistema de refrigeração do motor do veículo, seja carro ou moto, o princípio básico é o mesmo, certo? Muito bem. O que acontece? Seu veículo, na maioria das vezes, se for carro hoje, 100% dos carros, tem que ter líquido de arrefecimento, porque ele é refrigerado ali. Se for moto de baixa cilindrada, ele baixa até média cilindrada, ele pode ser refrigerado a ar. E geralmente de média para alta cilindrada, refrigerado a líquido, certo? Então é um fator muito importante, a água para refrigeração do motor. Mas como é que funciona isso? Muito bem, existe um reservatório que ele tem, de fábrica ele vem com um aditivo, né, com líquido de arrefecimento, e ele serve para manter a temperatura do motor em 90 graus. A maioria, pelo menos a maioria dos motores, eles trabalham nessa faixa de temperatura que é de 90 graus, é a temperatura ideal de trabalho deles. Então a água ela serve para manter essa temperatura, porque o motor ele esquenta, normal, né? Atrito, as peças de metal, o atrito gera calor, então tem que ter algo para manter a temperatura. E a água ela serve para isso, né? O aditivo, o líquido de arrefecimento, ele serve para isso. Ele sai do reservatório, circula nas partes internas do motor, né? Existem algumas canaletas, alguns dutos que ele passa ali por dentro, refrigerando o motor. E depois vai para o radiador, resfria no radiador, né? O radiador fica na frente do veículo, certo? Seja carro, seja moto, ele vai estar sempre ali na frente, recebendo vento, né? E atrás dele existe um ventilador, né? A ventoinha, que serve para refrigerar a água, né? E aí a água, quando refrigera lá no radiador, volta para dentro do motor, né? Volta para o reservatório e depois vai para o motor de novo. Beleza? Ele não mantém esse ciclo, né? Existe uma pecinha que fica ali entre o motor e o radiador, que é a válvula termostática, que ela serve para manter a temperatura da água em 90, a temperatura do motor em 90 graus, certo? E quando a água atinge esses 90 graus, porque ela sai fria do reservatório, vai para dentro do motor, refrigera o motor, rouba o calor do motor e vai para o radiador para resfriar, né? Quando ela está no motor, né, fria, aí ela esquenta, a válvula termostática está segura, está fechada, a água que está no radiador quente está esfriando. Quando essa água esfria, né, e a água do motor está quente, ela identifica que a água do motor está quente, ela abre e libera a passagem para a água do radiador ir para o reservatório e a do motor ir para o radiador resfriar. E ela fica sempre nesse ciclo, abrindo e fechando. E isso é muito importante, talvez você não saiba, mas no caso de trânsito pesado, nos engarrafamentos do dia a dia das grandes cidades, porque ela fica nesse ciclo. Você está parado, não tem vento, então é necessário isso para que seja refrigerada a água, né? Para manter a temperatura do motor. Então a válvula termostática é uma peça importantíssima nisso. Se o cara disser para você que ela está com um problema que não funciona, vamos tirar e botar outra, não deixe sem, entendeu? E isso vale para moto ou para carro que seja arrefecido a líquido, né? Que tenha arrefecimento a líquido. E muito bem, então quais as diferenças entre a água e o aditivo? O aditivo ele é feito de água, né? Na verdade é uma água sem cloro, sem minerais, enfim, uma água limpa, né? Mas diferente dessa água que a gente bebe, mas com aditivos, né? Ele tem propriedades anticongelantes para quem mora em lugares muito frios, que não é o caso aqui de Natal, faz um calor desgraçado. Ele tem uma propriedade de
aumentar o ponto de ebulição, né? Diferentemente da água que ferve mais cedo, o aditivo ele vai ferver mais tarde, ele vai demorar mais a ferver, isso é importante, porque se ele está trabalhando muito quente ali, no engarrafamento, é difícil, né, para o motor, porque é difícil refrigerar, só a ventoinha muitas vezes está ali sobrecarregado, então o aditivo ele aumenta o ponto de ebulição da água. Outra coisa importante do aditivo, do líquido de arrefecimento, são os detergentes que ele possui para a limpeza das partes internas do motor, certo? Se você usa água, saiba que com um longo período do uso de água, ele vai oxidar as partes internas do motor. Mesmo ele sendo feito de alumínio, como a maioria acho que hoje todos são, mas ele vai gerar uma oxidação, porque tudo oxida, até madeira oxida, só que existem formas diferentes de oxidação. Então ele vai oxidando e vai criando algumas crostas, certo? Quando você usa só água, tá beleza, ele vai ter esse desgaste a longo prazo, mas assim, para você vai ser imperceptível, talvez você vendo o seu veículo e nunca nem tenha problema com isso, certo? Mas se você usar aditivo por longos períodos, a água por longos períodos, e colocar aditivo, você pode ter um problema, porque onde houve aquela oxidação, criou aquela crosta, né, muitas vezes criou-se um vazamento no motor, mas pelo fato de estar usando água ainda, aquela crosta tampou aquele vazamento. Se você bota o aditivo, ele vai sair limpando, né? O líquido de arrefecimento vai sair limpando tudo e vai tirar essas crostas. Muitas vezes ele vai gerar, se você estiver usando água há muito tempo, ele vai gerar um vazamento, ou externo ou interno. Quando é externo, é ótimo, porque você vai ver, vai pingar água, vai dar a pocinha d'água lá embaixo do carro e vai baixando o nível da água ali no radiador. Ótimo, você está vendo, você manda consertar, é mais simples. Quando ele é um vazamento interno, aí é mais problemático. Por quê? Porque se ele vaza para dentro do motor, aí ele vai misturar com o óleo, né? Vai danificar o óleo vai perder suas propriedades, pode gerar até um calço hidráulico, que resumindo, você bater o motor, você vai ter que fazer um serviço no motor. Mas como é que eu identifico isso? Se o vazamento é interno, ele não vai ter vazamento para fora, não vai ter uma poça d'água, não vai ter nada. Beleza, você vai conseguir identificar visualizando o óleo, né? Vendo a textura do óleo, como é que está a viscosidade do óleo, né? Se ele está esbranquiçado. E quando você liga o carro, geralmente ele queima a água, né? Ele vai queimando a água ali, vai saindo aquela fumacinha, você bota a mão no cano e está saindo água. Então é um sinal de que está passando água para dentro do motor, né? Aí é mais complicado, aí provavelmente você vai ter que mandar para retífica e vai gastar um dinheiro, vai trocar umas peças, é ruim. Então, se seu veículo usa muito tempo água, se é um carro mais velho, ele usa água, continue usando água. Não mude para aditivo, porque você pode gerar um problema maior. Se ele usa aditivo ainda, ótimo, continue usando aditivo, não bote água, meu filho. Se você comprou há pouco tempo, cara, rapaz, teve um probleminha, eu tive que botar água, então faça o favor, tire a água todinha, coloque o radiador, leve no mecânico, manda ele tirar a água todinha e completar com aditivo, porque vai aumentar a vida útil do seu motor, certo? Vai manter a temperatura exata, é só alegria, é só maravilha. Se você usar aditivo, é só luxo, não tem problema nenhum, entendeu? Repetindo, claro que se o veículo tiver muito tempo usando água, não é legal, certo? Então, isso é uma parte muito importante, vocês têm que estar de olho nisso. Não é só o óleo, entendeu? A água tem um fator importantíssimo nos motores, principalmente nos motores de alta cilindrada, quando se trata de motocicleta, porque ela mantém a temperatura do motor, entendeu? E atenção sempre, isso é um cuidado básico do seu veículo. Se você não para nem para olhar isso, porque hoje em dia a maioria das pessoas não abre nem o capô do carro. Então, você não para olhar isso, você tem uma grande chance de ter um problema lá na frente. Então, abre o capô de vez em quando, olha o nível do líquido de arrefecimento, veja como é que está a cor, porque o aditivo ele tem prazo para substituição, certo?
Acho que cada fabricante tem o seu prazo, né? É bom você verificar no manual do carro, porque ele vai estar dizendo lá. Mas você consegue identificar, até porque você vai saber que seu carro está com bastante quilômetros rodados, o carro está com 80 mil quilômetros rodados, você sabe que ele está bastante rodado. Você vai ver a cor do aditivo, ele geralmente ele vem em algumas coresinhas, né? Dependendo do fabricante, ou ele é azul, ou ele é meio verde, ou ele é meio rosa. Aí você vai ver que ele está escurecendo, porque ele é translúcido, né? Se ele fica uma cor escurecida, porque já está na hora de trocar. Então é importante você ter essa noção básica, certo? Eu espero que esse conhecimento possa agregar alguma coisa, possa te ajudar. Se de repente você não sabia, agora está sabendo, vai prestar atenção, vai ser bom para você, vai ser bom para o seu veículo, entendeu? Todo mundo sai ganhando, certo? Então, mantenha atenção aí, filho, e não esquece de deixar o like não, viu? Valeu!